Bom dia! Vamos hoje falar um pouco sobre Jesus. Jesus, ele surpreende a todos aqueles homens estudiosos, fariseus, todo da sua época, que estava na terra há mais de 2000 anos e ainda continua a surpreender. É interessante aqui lembrarmos quando Jesus é preso no Getsêmani. No livro de João, capítulo 18, fala assim, que tendo Jesus dito isto, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto no qual ele entrou com seus discípulos. E Judas, que o traía, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se juntava ali com seus discípulos. E aí então, para cumprir a palavra, no versículo 9, vai falar assim, dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do seu servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro, mete a tua espada na bainha, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então Jesus tinha esse cálice, esse caminho, que ia nos trazer salvação, libertação, cura, de tudo aquilo que nos estava sobre nós, de decretos de condenação por causa da queda do homem, né? O pecado de Eva, de Adão, que ficou sobre a humanidade, que Jesus vem para pagar essa dívida. Então, quando Jesus ele é traído por Judas, que também era um dos seus 12, Jesus, ele vai chamar Judas de amigo. Por quê? Porque Jesus, ele não está usando de hipocrisia. Jesus, ele está mostrando que a nossa atitude, ela não vai mudar quem ele é. Às vezes as pessoas seguem a sua vida de acordo com a atitude do outro, de acordo com o que sente. E Jesus, ele não ia pelo que ele sentia, mas sim pelo que ele era. Ele sabia que sobre ele havia o poder do Espírito Santo, ele o Filho de Deus. Então, nesta manhã, quero relembrar para você que Jesus ele vai surpreender os filósofos quando estavam procurando o arquê, quando estavam procurando o princípio de tudo. Será que foi a água? Será que foi o fogo? Será que é a matemática, o átomo? Então eles procuravam o que teria sido o princípio de tudo. E então Jesus diz, olha, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele veio para que eram os seus, e os seus não receberam. Mas todos que receberem serão feitos filhos de Deus. Então Jesus vai dizer o princípio de tudo, da criação, como foi feito. Ele estava ali, esse verbo que se fez carne habitou entre nós. Então ele vai surpreender os filósofos, Jesus vai surpreender a ciência, porque ele vai trazer cura sobre aquele que está psicótico, para o que está leproso, para que está encurvada, para aquele que os médicos não conseguiram resolver o fluxo de sangue da mulher de 12 anos. Então Jesus vai se surpreender todo mundo. E a atitude daqueles que querem crucificar, que querem... Ele se entregou e ele continua amando a humanidade. Ele não deixou de nos amar. Quando ele chama Judas de amigo aqui, ele não está querendo dizer como um fingimento, como uma hipocrisia, mas ele está falando a respeito do que ele é. Ele é amor independente do que faça. Ele continua sendo Deus poderoso, cheio de amor, de graça e de bondade. Também podemos lembrar que quando é cortada a orelha do servo Malco, imagina Jesus pegando essa orelha desse servo e colocando no lugar. Que amor é esse? Ele não sentiu nenhum sentimento de raiva, nem de vingança, porque ele estava morrendo pela humanidade, para a nossa salvação. Então, ele vai dar valor para todos, de uma maneira ricos, pobrezinhos, pessoas, ele vai igualar todo mundo no mesmo nível. Jesus, ele vai olhar o cego, ele vai olhar o psicótico, ele vai olhar os cativos de uma mesma maneira, os ricos e pobres. Ele não se importa
com o passado, com o nosso passado. Ele está construindo na minha e na tua vida o nosso testemunho. Você precisa suportar o processo. Você precisa saber quem você é. Que sobre ti é uma palavra de ordem, de poder e de vitória. Que Jesus te escolheu para vencer. Que Jesus está construindo o teu testemunho que vai impactar as nações da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é com você e Ele está te dando vitória na tua caminhada. Fica na paz. Glórias a Deus.